Filipenses 2, de 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos mais uma vez. Ô Paizinho querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua compaixão para conosco, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Obrigado pelas tuas graças, Senhor, que são, ó Deus, tão grandes, Senhor, que nós nem podemos imaginar, através de Cristo Jesus para conosco, ó Deus, e nós confessamos, ó Deus, que precisamos do Senhor, ó Pai, que desejamos o Senhor, e que desejamos, ó Deus, conhecer o Senhor, e conhecer, ó Deus, todo o poder que há no nome de Jesus. Para isso, Senhor, prevaleça, Senhor, com a Tua palavra em nossos corações. Que Teu Espírito, Senhor, venha nos ensinar, venha nos redarguir, nos instruir em toda a Tua verdade, para que possamos, ó Deus, estar perfeitamente habilitado pelo Senhor, na Tua palavra, para realizar toda a boa obra que o Senhor já preparou para nós, em Cristo Jesus. E por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Não sei se os irmãos lembram o que nós pregamos domingo passado, mas eu não vou perguntar, mas nós falamos que nós devemos andar como Jesus andou. E usamos como texto base da nossa mensagem, aquela passagem lá de 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então nós tratamos, Deus tratou conosco sobre o nosso andar em Jesus e andar como Jesus. E quando eu estava orando ao Senhor e meditando sobre a palavra do Senhor e o que Deus tinha para nós nessa noite, eu até já tinha preparado uma outra mensagem, mas Deus fez saltar aos meus olhos esse assunto.
E nós queremos com os irmãos nessa noite, eu sei que não vai dar tempo de nós terminarmos, porque nós temos a ceia e eu vou levar até onde der hoje, depois vamos continuar esse assunto. Mas hoje o nosso tema é sentindo como Jesus sentiu. Domingo passado foi andando como Jesus andou. E hoje, baseado nesse texto que nós acabamos de ler aqui, que diz, no versículo 5, que diz, desde o versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui trata com esses irmãos a necessidade deles terem o mesmo sentimento. No versículo 2 ele diz, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Mas depois ele diz, qual é esse sentimento que nós devemos ter em nosso coração? Ele diz, esse sentimento é o sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando nós pensamos nesse texto de terem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, muitas vezes nós só pensamos ou analisamos o que diz no versículo 5, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, quando Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra o que foi necessário Jesus fazer para que ele pudesse pensar como ele pensou. O que é necessário eu fazer para que eu possa pensar ou sentir, ele diz, tendo o mesmo sentimento que Jesus sentiu. Como eu posso sentir o que Jesus sentiu? Seja com relação a Deus, seja com relação a si mesmo, seja com relação ao próximo. Como que eu posso sentir o que Jesus sentiu? Eu estou lendo esse texto, mas depois é só de introdução, depois nós vamos para outro. Mas aqui, Paulo, ele diz, para que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós precisamos fazer como Jesus. E o que Jesus fez? Então ele diz no versículo 7, aniquilou-se a si mesmo. Para que eu possa sentir o que Jesus sentiu com relação a Deus, com relação a mim mesmo, em relação ao meu próximo, eu tenho que aniquilar-se a mim mesmo. Porque foi isso que Jesus fez. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O diabo foi tentar Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E a gente sabe o que Jesus respondeu ali para Satanás em todas as suas tentações. Em nenhum momento Jesus buscou fazer a sua vontade, mas ele sempre ali citou qual era a vontade de Deus, e a necessidade dele estar se conformando com a vontade de Deus. Então, o primeiro desejo que eu tenho que ter para que eu possa sentir o que Jesus sentiu
eu tenho que desejar a cada dia aniquilar-me a mim mesmo. E depois ele diz, no versículo 8, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Negou-se a si mesmo. Recebeu a afronta, o desprezo, não fazendo caso disso. Sendo Deus, não fez caso disso. Mas humilhou-se a si mesmo. Jesus ali, quando foi questionado sobre Pilatos, sobre se ele poderia sair dali, que ele poderia livrar Jesus dali. Ele disse, mas se eu quisesse, eu poderia clamar ao meu Pai e Ele enviaria uma legião de anjos que me tiraria deste lugar. Então não está nas suas mãos o que eu estou passando aqui, mas eu estou dando a minha vida por amor de vós. Ele mesmo, eu dou a minha vida e torno a recebê-la. Humilhou-se a si mesmo. Não foi os homens que o humilharam, mas ele humilhou-se a si mesmo. Ele deixou-se ser humilhado para fazer a vontade de Deus. E ele diz, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Se nós quisermos sentir o que Jesus sentiu, pensar como Jesus pensou, então é necessário que nós estejamos dispostos a aniquilar a nós mesmos, a humilhar a nós mesmos para que Cristo cresça em nós e também está disposto a amar o Senhor até a morte. Será que nós estamos dispostos a sentir o que Jesus sentiu? A pensar como Jesus pensou? Meus irmãos, precisamos entender que com relação a viver a vida cristã, Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Por isso o apóstolo Paulo exorta aqui os irmãos a sentir e a pensar como Cristo sentiu e pensou. E só tem, irmãos, uma maneira de nós sentirmos o que Jesus sentiu e pensar como Jesus pensou. Quando nós ouvimos o que Jesus falou. Só tem uma maneira de nós sabermos como Jesus pensou e como Jesus sentiu, quando nós ouvimos a sua palavra. Por isso, eu gostaria de iniciar nessa noite com os irmãos alguns ensinamentos que Jesus ensinou sobre o que ele pensava sobre vários assuntos que são do nosso cotidiano. O que Jesus pensava e o que Jesus sentia sobre muitos assuntos que muitas vezes nós divergimos dele nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. E para isso, irmãos, então agora nós vamos abrir um outro texto, que está lá em Mateus capítulo 5.
E nós vamos ver aqui, através dessa passagem bíblica, quais eram os pensamentos de Jesus, como Jesus pensava e o que Jesus sentia com relação a várias situações que ocorrem no nosso cotidiano. Nós precisamos saber o que Jesus pensava e o que Jesus sentia com relação àquilo, para que então nós possamos pensar como Jesus pensou e sentir o que Jesus sentiu. Ele mesmo diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Muitas vezes, irmãos, nós temos tido pensamentos, atitudes em nossa vida que nós muitas vezes temos como correta, como certo, mas que quando nós olhamos as atitudes e as palavras do Senhor Jesus, nós vamos ver que nós estamos ainda muito longe de pensar e de sentir o que Jesus sentiu. E nós vamos então, o texto é longo, e eu não vou ler ele todo, porque só a leitura já ocuparia muito tempo. Então eu vou ler por partes, e nós vamos então tratando parte por parte. E o que não der para nós concluirmos hoje, nós vamos continuar um outro domingo, que assim o Senhor preparar. Então é Mateus capítulo 5, do versículos, hoje, por enquanto nós vamos ler do 7 até, do 17 até o 22. Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o 22. Sempre trazendo a memória. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, sentindo o que Jesus sentiu, pensando como Jesus pensou. Diz assim, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é anular. Então Jesus não veio para anular a lei, mas para cumprir toda a lei. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca ou louco, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Até aqui o versículo 22. Essa é o primeiro pensamento de Jesus. Do versículo, irmãos, 17 até o 20, esse que é chamado o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, foi um momento quando Jesus
inicia o seu ministério e ele então reúne os seus discípulos e também havia ali uma multidão que estava seguindo Jesus e começa a ensinar para eles, fazer ali uma comparação com eles sobre os ensinamentos da lei de Deus e os ensinamentos agora que Jesus estava trazendo. Mas antes dele falar sobre os seus ensinos, ele deixa bem claro que ele não veio para anular o que a lei estava dizendo. Tudo aquilo que a lei ensinou, não estava sendo anulado. Mas, de agora em diante, Jesus estava... em Jesus ele diz, eu vim para cumprir a lei. E agora Jesus estava ampliando ainda mais os ensinamentos que Moisés havia dado para o povo, para os conduzir no caminho do Senhor. Porque os mandamentos e as ordenanças os estatutos, os decretos que Deus deixou para o povo de Israel, é para que eles pudessem ser conduzidos para alcançar a terra prometida, para desfrutar da vida abundante com Deus. E nós sabemos que o povo de Israel que recebeu essas ordenanças, esses decretos, esses mandamentos, nós sabemos que aquela geração que recebeu, a maioria deles, 99,9%, não cumpriram os mandamentos, não guardaram os estatutos. E todos esses que não cumpriram, que não guardaram, que não se mantiveram fiéis àquilo que Deus havia ordenado para eles, a Bíblia nos mostra que esses homens morreram no deserto. Somente Josué e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, entrou, irmãos, na terra prometida. As pessoas que entraram ali foram gerações que nasceram, depois desses que receberam essa promessa. Mas aqueles homens ali, que receberam essa promessa de ser conduzidos à terra prometida, eles não entraram, porque eles não guardaram os mandamentos do Senhor. Então Jesus diz, olha, eu não vim anular o que a lei diz. O que a lei diz, Deus deixou para o nosso bem, mas agora eu vim para cumprir toda a lei e mostrar para vocês que agora em Cristo Jesus não é mais pelo que a lei diz que nós somos aceitos diante de Deus, mas agora é pela graça. Porque agora pela graça não somos mais nós que fazemos, mas agora pela graça é Cristo que faz e que opera em nós, tanto o nosso querer como o realizar. Então, ele começa então agora mostrar quais são os seus pensamentos sobre o que a lei diz, sobre alguns assuntos. E aqui nesses versículos que nós lemos, no versículos 21 e 22, Jesus mostra quais são os seus pensamentos acerca do assassinato, acerca de você matar alguém. Então o que Jesus pensava sobre o assassinato? Sobre tirar a vida de outra pessoa. Então ele diz o seguinte: o que a lei dizia? Ele diz, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar, será réu de juízo. Então a lei dizia isso, não é para matar, mas se você matar, você também será réu de juízo, você vai morrer com a mesma morte. Isso é o que a lei dizia, com relação quando alguém cometia um crime contra outra pessoa, de premeditado, de intenções. Então, se você matasse, você era réu de juízo também, de sofrer a mesma pena.
Então é isso que a lei dizia. Mas o que Jesus pensa sobre isso? E é aí que ele vai nos ensinar aqui para nós. Qual é o pensamento de Jesus? O que Jesus sentia ou sente com relação a isso? Então ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, louco, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. César até falou hoje de manhã aqui, que Jesus, ele era radical. Deus é amor. E Jesus nos amou até a morte, irmãos. Mas Jesus não passou a mão em pecador. Jesus não brincou com o pecado. E aqui Jesus está dizendo, olha, matar alguém é pecado? É um crime terrível? É. E essa pessoa vai ser réu de juízo. Mas agora Jesus está dizendo que se matar alguém é um crime terrível, então Jesus está dizendo, olha, eu porém agora vos digo, se você que se diz ser filho de Deus, se encolerizar, ou seja, se você tiver um sentimento de raiva, de ira, de ódio no seu coração contra o seu irmão, você também vai estar na mesma condenação. Ele diz, você será réu do fogo do inferno. Então Jesus, ele diz que não matar alguém não é suficiente para nós sermos aceitos ou sermos agradáveis diante de Deus. Às vezes pode dizer, nossa, eu nunca matei ninguém. Mas quantas vezes o seu coração foi tomado de ódio, de ira, de cólera contra o seu próximo? Talvez contra a sua esposa, seu esposo, seu pai, o seu irmão. E o que Jesus está dizendo é que esse sentimento, irmãos, no nosso coração também é pecado. É pecado. Então não basta a gente não matar alguém, mas nós precisamos evitar que a ira, o ódio, esteja se alojando no nosso coração. Às vezes nós não matamos alguém usando uma arma, seja uma arma branca ou uma arma de fogo, mas muitas vezes nós temos matado relacionamentos, amizades, com palavras, com o descaso, com o ódio, com a inveja, com a maledicência. E Jesus diz que quem faz isso também é réu ao fogo do inferno. Era isso que Jesus pensava, irmãos, sobre matar alguém. E se não basta a gente não matar, nós não podemos também deixar que o nosso coração seja tomado pelo ódio, pela vingança, pela ira e pela cólera. Abra a sua Bíblia em 1 João, é um texto bem conhecido, mas eu quero ler esse texto com você.
que esse texto ele dá uma ênfase nisso que Jesus está dizendo. Se nós queremos pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentiu, por isso ele diz lá, nós temos que aniquilar a nós mesmos, temos que humilhar a nós mesmos, temos que ser obediente até a morte. A palavra de Deus, irmãos, para nós que somos filhos, é para ser obedecida. Deus tem prazer naquele que obedece a sua palavra. Muitas vezes ouvimos, conhecemos a verdade, mas quando precisamos colocar em prática, não colocamos. E Jesus diz que quando nós não colocamos em prática, nós estamos pecando. E somos como alguém que também mata alguém com uma arma de fogo. 1 João capítulo 4, versículos 15 em diante diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou o medo. Porque quem teme não é perfeito ou aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. Olha, é mandamento. Mandamento, irmãos, é uma vontade de Deus que traz recompensa. Deus não nos obriga. Mas se nós confiarmos em Deus e colocarmos em prática a sua palavra, vamos receber os benefícios deste mandamento. Ele diz, então, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então não podemos dizer, irmãos, que amamos a Deus, amamos a Jesus, amamos a palavra de Deus, mas o nosso coração está cheio de ódio, de vingança, de maledicência contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Então, se nós quisermos, irmãos, sentir o que Jesus sentiu, pensar como Jesus pensou, então Jesus diz aqui, que nós devemos amar o nosso irmão e não amaldiçoar. Esse era o pensamento de Jesus a respeito de matar alguém. Quando você deixa de amar, quando você deixa de perdoar alguém, você está matando aquela pessoa no seu coração. Então, Deus diz, quem faz isso, está pecando tanto quanto alguém que mata o outro de uma forma violenta. No versículo 23 até o 26, vamos ler.
nós vamos ver o pensamento de Jesus acerca dos sacrifícios e das ofertas. Ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo, ou último centavo. Então, qual é o pensamento de Jesus? Aqui ele está falando sobre ofertas. Ofertas e sacrifícios que muitas vezes nós queremos fazer para agradar a Deus. Talvez para você, hoje foi um sacrifício estar aqui. Talvez estava com algum problema de saúde, alguma dor, alguma enfermidade, estava com, talvez, até sem combustível para abastecer o carro, estava talvez com algum problema ali na sua casa, precisava resolver, mas você falou: não, eu vou para a casa do Senhor, porque é importante estar ali. Deus se agrada, né, que nós estejamos, né, oferecendo sacrifício a Ele, nós estamos negando a nós mesmos, para poder estar na casa do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós temos esse pensamento, esse sentimento, né? Olha, esse mês está apertado, mas eu vou dar meu dízimo, porque eu confio no Senhor, que o Senhor é fiel e Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu não estou bem, mas eu vou lá tocar, eu vou lá pregar. A gente fica querendo agradar a Deus através das obras, através de serviço. E aqui, irmãos, nesses versículos que nós lemos, Jesus disse, e Jesus nos ensina, que para Deus não basta nós fazermos nossas ofertas e sacrifícios diários para poder fazer aquilo que Ele quer, aquilo que lhe agrada. Mas é necessário, irmãos, termos um relacionamento correto com Deus e com o nosso próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Que não basta eu vir para o culto, não basta eu vir dar o meu dízimo, dar a minha oferta, não basta eu vir aqui pregar, você vir cantar, você vir tocar, mesmo às vezes sem ter condições, mesmo sem ter vontade. Se o sentimento que está movendo o meu coração não é porque, em primeiro lugar, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu também amo o meu próximo como a mim mesmo. Então não adianta o nosso sacrifício, nossos serviços na casa do Senhor, ou fora daqui, se nós não estivermos com um relacionamento correto com Deus e também com o nosso próximo. Não adianta eu vir e fazer aqui uma pregação emotiva, empolgada, acerca de crer em Jesus, de fazer a vontade de Jesus, de amar o próximo, se eu não consigo amar a minha esposa. Se eu não consigo honrar ela. Se eu não consigo perdoar
aquilo que talvez ela fez nesse dia que me entristeceu. Não adianta, irmãos, nós estamos aqui servindo a Deus, trazendo dízimo, oferta, cantando, adorando a Deus, levantando as mãos, se nós não estivermos bem com o nosso próximo. Por isso aqui ele diz, portanto, quando você for trazer a sua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você que tem contra ele. É se ele tem contra ti. Se você sabe que algum irmão, alguma irmã, alguém na sua família tem alguma coisa contra você, Deus diz, não entrega a sua oferta. Não adianta o seu sacrifício. Ele diz, volta lá e reconcilia-te. Peça perdão. Perdoe. Perdoe aquele que te ofendeu. Então depois você vem e entrega a sua oferta ao Senhor. Deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, muitas vezes a gente quer ter um relacionamento com Deus, quer estar aqui servindo a Deus. E às vezes, irmãos, nosso coração está cheio de ressentimentos, de ira, de contendas contra o nosso próximo, contra as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus disse, não adianta. Não adianta você estar aqui louvando, levantando as mãos, confessando o Senhor. César ainda hoje leu um texto, quando Deus disse, esse povo chega diante de mim, me honra com seus lábios, confessam que me amam, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. O pensamento de Jesus sobre a verdadeira adoração é esta. Por isso, João vai escrever lá em João 4, que Deus busca adoradores, mas adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Não adianta estar aqui na casa do Senhor, somente para ser visto, para querer servir, se o nosso coração não é capaz de amar, de perdoar, de suportar aqueles que têm talvez feito mal para nós. Jesus vai, reconcilia-te com Ele primeiro, e depois você vem e traga a sua oferta. E Ele continua dizendo, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Quem é o nosso adversário? Satanás é o nosso adversário. E a Bíblia diz, qual é o trabalho dele? Dia e noite? Roubar, matar e destruir. Mas diz que diante de Deus ele está nos acusando. Ele diz, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, então vai se reconciliar depressa, para que o nosso adversário não vá lá dizer diante de Deus e falar, olha lá o teu filho, ele está te louvando, ele está agradecendo o teu nome, está dizendo que te ama, mas olha lá, tem alguém acusando ele, de que ele não perdoou, de que ele não amou, de que ele não honrou. Assim como nós temos o diabo, nosso adversário, nos acusando diante de Deus, dia e noite, a Bíblia também diz que nós temos um advogado, que está também à direita do Pai, intercedendo por nós.
Eu até falei isso semana passada. Como que Jesus vai interceder por nós, irmãos, se nós não tivermos, como César ainda hoje de manhã, a palavra do Senhor vem nos ensinando, se nós não tivermos um arrependimento verdadeiro no nosso coração, das nossas atitudes, das nossas ações, não quisermos uma mudança na nossa vida. Jesus intercede por aqueles que creem nele, por aqueles que desejam obedecer a sua palavra. Mas se você não quer obedecer a palavra, se você não crê nele como esse seu mediador, esse seu advogado, então nós estamos perdidos, porque não há outro meio de salvação, não há outro mediador entre Deus e os homens, é somente Jesus Cristo. Então, irmãos, precisamos estar sentindo o que Jesus sentiu. Por isso, estende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é sentir o que Jesus sentiu. Você pensar como Jesus pensou. Vamos ler só mais um texto e nós vamos estar Mateus capítulo 6, sobre essa necessidade de se reconciliar antes de oferecermos qualquer coisa a Deus, porque nós não tem como, nós não amamos o nosso irmão e queremos ter comunhão com Deus. Olha o que Jesus disse, aqui em Mateus capítulo 6, versículos 12 em diante. Vamos pegar desde o versículo 12, diz assim, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, Jesus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Estão entendendo aqui o pensamento de Jesus? Muitas vezes queremos estar diante de Deus, tendo um relacionamento com Deus, pedindo perdão a Deus, talvez pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, mas nós não perdoamos. Então Deus está nos ensinando aqui que antes de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, então aprenda com Jesus a perdoar aqueles que têm ofendido você. Porque se você não perdoar aquelas pessoas que têm te ofendido, que têm feito mal para você, também Deus não perdoará a nós. Amém? Isto é, pensar, sentir o que Jesus sentiu. Se você deseja sentir como Jesus sentiu e pensar como Jesus pensou, então é necessário tomar decisões. E a decisão é: obedeça a palavra do Senhor. Obedeça os mandamentos do Senhor. E você vai ver. E você vai ter, então, a verdadeira comunhão com Deus. E com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos parar por aqui. Mas depois nós vamos continuar. Amém? Glórias a Deus.